Oi, eu sou a Marcela Giannini e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre diabetes mellitus. Essa é a sequência da aulinha que vocês vão ter agora. Primeiro a gente vai falar da importância de falar sobre esse tema, o que é exatamente a diabetes, como que a gente diagnostica, quais são as complicações, o que que a gente precisa saber sobre a doença e como tratá-la. Tá, primeiro a gente tem que saber qual que é a importância da gente falar sobre esse tema. Primeiro de tudo, porque a prevalência dela é muito alta, ou seja, existem muitas pessoas que têm ou vão desenvolver a doença ao longo da vida. Essa foto aqui mostra um estudo de 2018 que mostra a prevalência de diabetes no Brasil, que em média é, como vocês podem ver ali embaixo à direita, 7,6%. E o que que isso significa? Significa que na turma de vocês, que tem mais ou menos 100 pessoas, 7 a 8 pessoas vão desenvolver diabetes. E isso é um número muito elevado e no mundo inteiro a prevalência é alta. Segundo lugar, porque ela é uma das principais causas de mortalidade no Brasil. Nessa tabela a gente vê as 10 principais causas em 2017 e a gente pode ver que a diabetes está ali no meio, como uma das causas, mas também ela é importante porque as duas primeiras ali, ó, a doença isquêmica do coração e a doença cerebrovascular, elas fazem parte de um grupo que a gente chama doenças cardiovasculares, que são as principais causas de mortalidade disparado no Brasil. E a diabetes é um dos principais fatores de risco para essas doenças. Então, não só como uma causa, direta de mortalidade, como também fator de risco para as duas principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo também. Em terceiro lugar, porque ela é uma doença que pode ser silenciosa, assim como a hipertensão. E é o nosso papel como médico, principalmente na atenção primária, estar atento a esse risco e fazer a investigação correta do diagnóstico e naqueles que já têm a doença, tratar corretamente para evitar as complicações. E como que a gente pode fazer isso? O primeiro passo é entendendo o que é diabetes. Entendendo como que ela surge, fica mais fácil de entender os problemas que ela causa e mais fácil ainda de entender os seus tratamentos. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, o metabolismo intermediário, o que é isso? Que é o metabolismo das macromoléculas, das proteínas, gorduras e carboidratos. Ele é formado por hormônios catabolizantes, que pegam as grandes moléculas e quebram, gerando energia, e os hormônios anabolizantes, que são aqueles que gastam energia para produzir moléculas grandes. O grande maestro dessa orquestra hormonal é a insulina, que é um hormônio produzido nas células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas. O pâncreas é um órgão misto, ele tem uma função exócrina, que é a parte dele que produz o suco pancreático, e a função endócrina, que são as ilhotas de Langerhans, que tem as células alfa e beta principalmente, que produzem insulina e glucagon. Então, como que funciona esse controle entre a insulina e o glucagon? Logo após as refeições, o nosso sangue está cheio de glicose recém-absorvida do intestino. A função da insulina é captar essa glicose que se encontra disponível na corrente sanguínea e jogar para dentro das células, como, por exemplo, o fígado, que absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio, estocando essa energia para um momento de necessidade, ou então para uma fibra muscular, que vai pegar essa energia e vai usar para contrair. Por outro lado, quando a gente está em jejum e o nosso intestino não tem alimento para ser absorvido, a insulina é inibida e o glucagon que é estimulado. O glucagon é o principal hormônio catabolizante. Ele autoriza o uso do estoque energético do corpo para manter as funções vitais, até você decidir fazer uma próxima refeição. Ele que é produzido pelas células alfa das ilhotas pancreáticas. Tá, tudo bem. Até agora isso que eu falei é o normal, né? Mas então o que acontece no indivíduo diabético? Bom, nessas pessoas, a insulina simplesmente não é produzida. Ou então ela é produzida, mas em menor quantidade do que o necessário. Ou ela até pode ser produzida e na quantidade ideal, mas ela não consegue ser absorvida nos órgãos que deveriam captá-la, como o fígado ou os músculos. E todas essas possibilidades que eu falei agora de problemas que levam a diabetes são os variados tipos de diabetes que existem. Aqui a gente vai falar da diabetes tipo 1 e tipo 2, que são as principais e as mais importantes. A diabetes tipo 1, ela é resultado da destruição das células beta do pâncreas. Na maioria das vezes, ela ocorre por um ataque autoimune e ela ocorre por uma condição genética. Então, como a maioria das doenças genéticas,
A população-alvo acometida é a população mais jovem, são crianças e são adolescentes. Como elas não conseguem produzir nenhuma molécula que seja de insulina, você já consegue pensar como que a gente trata esses pacientes? Mais pra frente a gente vai descobrir. Já no diabetes tipo 2, que é responsável por mais de 90% de todos os tipos de diabetes, a insulina até é produzida. O problema é que os órgãos que deveriam captá-la encontram resistência. E com isso, o paciente fica num estado hiperglicêmico, que a longo prazo pode acabar também levando à destruição das células beta, levando não só à resistência periférica, como uma incapacidade de produção. Agora, o que que leva os órgãos a terem essa resistência à insulina? Bom, são vários os fatores, né? Dentre eles também a predisposição genética, mas principalmente obesidade, sedentarismo, pressão alta, colesterol elevado. Perceba que a maioria desses fatores que eu falei são fatores de risco modificáveis. Isso vai ser importante lá na frente para a gente entender algumas coisas. Bom, então, sabendo da importância da doença e de como que ela surge, a gente chega num dos pontos mais importantes. Como é que eu diagnostico essa doença? Existem alguns sinais e sintomas que podem sugerir a presença da hiperglicemia. Como a gente pode ver aqui nessas fotos, é a famosa acantose nigricans, que é esse escurecimento da pele, principalmente em dobras, na nuca e na axila. Ele é um sinal bem clássico, mas, como eu falei, o diagnóstico não é clínico, o diagnóstico é laboratorial. Então, a gente precisa de dados de exame complementar. E aqui a gente tem 4 possíveis critérios para fechar o diagnóstico, sendo que a gente precisa de 2 alterados para poder confirmar. E aí a gente tem essas 4 opções, que são a glicemia em jejum, a glicose 2 horas após a sobrecarga, que é o que a gente chama de TOTG, a glicemia ao acaso e a hemoglobina glicada, são essas 4 colunas aqui. Para a gente fechar o diagnóstico, a gente precisa de uma combinação de 2 delas. A glicemia de jejum tem que ser maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, o TOTG após 2 horas da sobrecarga com uma glicemia maior ou igual a 200, uma glicemia ao acaso maior ou igual a 200 com sintomas clássicos de hiperglicemia, que eu já vou falar, ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. Juntando 2 desses, a gente confirma o diagnóstico, e eles podem ser feitos na mesma amostra de sangue. A única exceção a isso é a glicemia ao acaso. Se você pega um paciente que não está em jejum, por isso ao acaso, e ele está com uma glicose acima de 200 e tem os sinais clínicos clássicos de hiperglicemia, ou seja, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, nictúria, você não precisa confirmar esse exame. Basta uma única glicemia acima de 200 com os sintomas que você fecha o diagnóstico. Mas vocês entenderam isso que eu falei sobre 2 exames diferentes podendo ser na mesma amostra? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente tem 2 exames, mas que um deles vem abaixo do valor de corte e um outro que vem acima do valor de corte para diabetes, e aí, esse paciente tem ou não tem diabetes? Vamos pegar, por exemplo, você pediu um exame de sangue para sua mãe. Pediu uma glicemia em jejum e uma hemoglobina glicada. A glicemia de jejum veio 98. Tá ali, então, dentro da normoglicemia, certo? Tá normal. Mas a hemoglobina glicada veio 7%, o que já é considerado diabetes. Mas e aí, qual que exame eu vou acreditar? O que que eu faço? O que que você faz? Você pede um novo exame de sangue e repete a hemoglobina glicada, que foi quem veio errado. Se ela vier acima de 6,5% de novo, tá aí. Parabéns, você fez o seu primeiro diagnóstico de diabetes. Bom, uma vez falando de diabetes, que é uma doença crônica, a gente tem que falar sempre sobre prevenção. Prevenção primária e prevenção secundária. Na atenção primária, a prevenção primária é uma das mais importantes. E o que que é a prevenção primária? É evitar o surgimento da doença. Como é que a gente faz isso? Obviamente, a gente controla os fatores de risco que estão ao nosso alcance, aqueles fatores de risco modificáveis que eu falei com vocês alguns slides mais para trás. Mais uma vez que o paciente já tem a doença e que você já diagnosticou, de preferência precocemente, a gente tem que evitar o surgimento das complicações, controlar a glicemia e rastrear as lesões de órgão-alvo. O que que seriam as lesões de órgão-alvo? São justamente as complicações que um estado hiperglicêmico crônico pode criar.
E quais são esses órgãos-alvo? São todos esses que estão aqui nesse diagrama que eu estou mostrando para vocês. Aumenta o risco de doença cerebrovascular, de doença coronariana, a nefropatia diabética. E como é que a gente rastreia a nefropatia diabética? A gente dosa a microalbuminúria no exame de urina anualmente. Doença arterial periférica, que vai contribuir para o pé diabético, que também é uma complicação importante. A neuropatia periférica, que a gente rastreia como? Fazendo exame clínico, com um teste de monofilamento, para a gente rastrear perdas sensitivas precoces causadas pela diabetes. E a retinopatia diabética, que anualmente a gente tem que mandar esses pacientes para o oftalmo para fazer o exame de fundo de olho. Bom, agora que a gente já sabe de tudo que a gente precisa tratar essas pessoas. As doenças crônicas sempre exigem intervenções multidisciplinares, e o tratamento não farmacológico é, se não mais importante, tão importante quanto o tratamento farmacológico. A perda de peso é um importante fator para reduzir a resistência periférica à insulina, assim como a prática rotineira de atividades físicas. Além disso, o controle da dieta também é fundamental para a gente tentar estabilizar os picos glicêmicos que podem acontecer ao longo do dia. E, associada a toda essa abordagem multidisciplinar, a gente tem hoje um verdadeiro arsenal de drogas para combater a diabetes. Naqueles pacientes que têm diabetes do tipo 1, a nossa única alternativa é a insulina, porque lembra, eles são completamente deficitários, eles não produzem nenhuma insulina. E sem nenhuma insulina, ninguém sobrevive. Então, neles a gente repõe insulina. Já nos pacientes que têm diabetes tipo 2 e que ainda têm alguma produção de insulina, a gente consegue controlar só com os antidiabéticos orais, que antigamente a gente chamava de hipoglicemia antes orais, mas hoje em dia esse nome já não se usa mais, porque a maioria dos antidiabéticos não causam hipoglicemia de fato. Então, o termo mais correto, mais atual, é antidiabético, que eles podem diminuir a resistência periférica à insulina, eles podem melhorar a absorção intestinal. Então, existem vários fatores, vários mecanismos de ação diferentes para a gente melhorar, a qualidade de vida desses pacientes. E aí, com o acompanhamento de perto desses indivíduos, um acompanhamento completo, um acompanhamento integral e humanizado, a gente vai ter uma comunidade cada vez mais saudável e cada vez mais feliz. Muito obrigada, boa sorte e venham para a PS.